Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, diz assim: Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Verso 48 agora. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Verso 52. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Verso 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Digam graças a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos pelas palavras dadas por teu Espírito Santo nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que passagem maravilhosa. 4 lições se destacam grandemente nessa passagem, abençoados. Primeiro, que os ricos também têm aflições, passam por dificuldades e sofrimentos. Segundo, que os jovens, apesar da idade, da juventude, também adoecem e morrem. Então isso não tem nada a ver com a idade. Terceiro, o que nós aprendemos mais aqui? Que a aflição, ela também nos traz bênçãos, ao invés de somente tristezas. Por isso que Jesus, ele ensinou o quê? Que nas aflições devemos ter bom ânimo. E a 4ª e última lição que nós extraímos aqui dessa passagem é que a palavra de Jesus Cristo exerce o mesmo poder, quer esteja ele presente ou não. Jesus precisou ir até a casa do oficial do rei? Não, talvez nem daria tempo.
se eles esperassem por isso. O próprio Jesus já sabia que a situação era crítica. Então ele nem se deu o trabalho de ir até a casa do oficial. O oficial até esperava por isso, mas nem foi necessário. Aconteceu algo muito parecido com o criado do centurião de Cafarnaum. Ele não se achava digno de receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí o que ele pediu para Jesus? Mande uma palavra e o meu servo será curado. E não foi o que aconteceu? Então, abençoado, qual a explicação de tudo isso? Então, porque tem muita gente aí que é crente há tanto tempo e não demonstra fé como essa? Porque existem tantas pessoas aí que frequentam a igreja há anos, conhecem a Bíblia de capa a capa, como diz aí fora, né, do Gênesis ao Apocalipse, mas não possuem fé como essa. Sabe por quê? Porque fé é dom. É dom de Deus. Não é algo que vai vir de você. As pessoas podem acreditar em qualquer coisa, mas fé não tem nada a ver com isso. Fé não tem a ver com crendices. Fé não tem nada a ver com a crença em superstições. O que é fé? A Bíblia explica. Melhor do que dicionário, melhor do que a filosofia. A Bíblia explica o que é fé. Você não precisa buscar a definição de fé em outros livros, em outro lugar, em outras pessoas. Está na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de algo que não vem. Ou seja, tanto o oficial do rei quanto o centurião de Cafarnaum tiveram essa fé. Isso é fé. É a certeza de coisas que se esperam e convicção de algo que você não vê. Esses homens, tanto o oficial do rei quanto o centurião de Cafarnaum, ambos tinham certeza que Jesus iria realizar esses respectivos milagres antes mesmo deles pedirem isso para Jesus. Eles já tinham essa certeza. Eles já esperavam por isso. E é essa fé que nós temos que demonstrar hoje. Você já tem que esperar. Desde, é claro, que aquilo que você deseja seja realmente aquilo que você necessita. Porque tem isso também. Às vezes, as pessoas não são respondidas, atendidas. Por quê? Porque nem sempre o que elas desejam é aquilo que elas necessitam. Deus vai realizar os desejos que você necessita. Se Ele vê que você necessita, que você precisa, que isso vai cooperar, não só para o seu bem, mas para o bem de outros à sua volta, porque não nos esqueçamos disso. Ninguém, aos olhos de Deus, é a última bolacha do pacote. Ninguém. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Você entende isso? Então, Deus não vai responder a sua oração simplesmente porque é você que está orando. Não, de jeito nenhum. Ele vai responder a oração, primeiro, se Ele quiser, porque Ele é soberano. Segundo, você precisa crer, como o oficial aqui creu, como o centurião de Cafarnaum e tantos outros que nós temos aí, né, na Bíblia como exemplos. Como Abraão demonstrou a fé dele em Deus de que maneira? Obedecendo a palavra de Deus. E isso o abençoou. Abraão precisou pedir alguma coisa a Deus? Ele não precisou. O que ele precisou fazer, ele fez, que foi obedecer a Deus.
E obediência a Deus é demonstração de fé. Por exemplo, nós acabamos de ler aqui, quando Jesus fala para esse homem, vá, o teu filho está curado, o que ele fez? Mas mestre, o senhor nem foi lá em casa, o senhor não fez nada, o senhor só está dizendo aí, para eu ir, que ele está curado, é só isso? Isso basta? Não. Ele falou alguma coisa? Ele questionou? Não, porque ele não agiu pela razão como muitos de nós agimos. Às vezes você acha que tem fé, mas não tem nada. Sabe por quê? Porque você age muito pela razão. Jesus disse para ele, vá, teu filho foi curado. Ele simplesmente saiu. Eu acho que ele nem se despediu de Jesus, né? Pelo menos o texto aqui não descreve isso. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Voltou para casa. Mas ele não fez nada de errado. Muito pelo contrário. Ele obedeceu, não obedeceu? Ele deu ouvidos à voz de Jesus. Foi ou não foi? E quando ele chegou em casa, o que aconteceu? Exatamente aquilo que Jesus havia dito para ele, e ele recebeu de todo o coração. Então vocês estão aprendendo como se vive por fé? É assim. Voltando a Hebreus 11, lá no verso 6 diz o seguinte, no verso 6 de Hebreus 11, eu li o verso 1, né? Que é a definição de fé. Agora, no verso 6 diz o seguinte, olha, sem fé, esse tipo de fé aqui, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem, fé essa semelhante à que o oficial do rei demonstrou. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. E sabe por quê? Porque nada agrada mais a Deus do que ver você acreditando nele acima de tudo e de todos, acima até mesmo da sua razão, acima da tua lógica, do teu ponto de vista. Quando Deus percebe isso, mas aqui é aquele negócio, ninguém consegue esconder nada de Deus. Não adianta você com a boca dizer uma coisa, eu tenho fé, eu acredito, eu confio, mas o teu coração não está dizendo nada disso, não está concordando com nada disso que sai da sua boca. Aí não adianta nada, porque às vezes você está se enganando, dizendo que tem fé, mas não examina essa fé que você diz que tem. Você não examina, porque se você realmente tem fé, você tem que ser igual esse homem aqui. Você tem que receber a palavra, acreditar e ponto final. Mas se não, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Essa fé não agrada a Deus. A gente não pode nem chamar isso de fé. Por isso que eu citei o exemplo de Abraão. Porque fé abençoada, não tem nada a ver com gritaria. Não, Deus não é surdo. Deus ouve tudo. Você pode sussurrar. A oração de Ana, depois você lê em casa, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e 2. No capítulo 1 está lá a oração de Ana. Só dava para você perceber ela abrindo a boca, mexendo os lábios, mas não se ouvia nada. Ou seja, o sacerdote que era o responsável lá da época, ele achou até que ela estava embriagada, repreendeu. Mas aí Ana se defendeu, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou orando. Só que eu estou orando a Deus. Isso é muito importante. Não é fazer igual o fariseu, né? Que Jesus lá usou como exemplo para ensinar as pessoas a não se portarem assim. Que subiu ao templo juntamente com um publicano. Enquanto um se humilhava diante de Deus, reconhecia ali todas as suas fraquezas e fragilidades, erros e falhas, o outro, como bem disse Jesus, orava de si para si. Ele não estava orando para Deus, ele estava enchendo a boca e gritando a plenos pulmões tudo que ele era, tudo que ele fazia.
eu sou bom, eu sou dizimista, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como esse publicano pecador. Deus não se agrada disso. Você vê, a pessoa não está dirigindo a oração dela a Deus. Não está. Ana, ela dirigiu a oração dela ao Senhor, ao Altíssimo. Ela não precisou emitir um som sequer dos seus lábios. A Bíblia diz que ela só mexia os lábios para orar. Não se ouvia nada. Mas Deus respondeu a oração daquela mulher. Por quê? Foi uma oração de fé. Deus respondeu. Ela não precisou gritar. Ela não precisou bater o pé no chão. Ela não precisou erguer o punho para Deus, cobrar de Deus alguma coisa, como muitos fazem hoje, né? Ficam cobrando de Deus, ficam exigindo de Deus alguma coisa, como se eles merecessem alguma coisa. Nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. As pessoas, os crentes, não estão aprendendo o Evangelho. Eu não sei o que eles estão aprendendo aí fora, mas eles não estão aprendendo o Evangelho. Porque o Evangelho ensina que nós temos que orar como aquele publicano orou. Eu não sou digno. Foi isso que ele falou para Deus. Eu não sou digno, eu sou pecador, eu não mereço nada, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. É assim que nós temos que orar. Se o Senhor quiser, meu Deus, me abençoa. Mas se o Senhor não quiser também, que assim seja. Seja feita a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando pediram para ele, mestre, nos ensine a orar. Aí ele ensina lá o Pai Nosso. O que nós aprendemos? Uma das coisas muito importantes que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso é o quê? Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Não a minha, mas a vontade de Deus. Assim na terra como no céu. Os ricos também choram. Os ricos também passam por problemas, dificuldades. Acabamos de ler sobre um homem que era oficial do rei, nobre, que se encontrava em grande ansiedade, porque o filho estava doente. Então podemos ter certeza de que foi usado todo o dinheiro. Era um homem de posição privilegiada, um homem bem remunerado, mas o dinheiro não tem todo o poder, abençoado. Você não concorda comigo? Parece que, segundo a gente entende lendo aqui a passagem, que as coisas foram só piorando. É igual aquela mulher hemorrágica. Também. Ela tinha gastado, a Bíblia diz que a mulher hemorrágica, ela tinha gastado tudo que tinha. Com médicos, com tratamentos e vá por aí afora. Mas a coisa foi só piorando, não foi? Então no último suspiro, vamos dizer assim, aquela mulher vai lá e toca nas vestes de Jesus. Porque antes de fazer isso, ela determinou: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Não foi isso. Foi a fé dela. E Jesus deixa isso bem claro. A tua fé te salvou. Jesus não falou que foram as vestes dele. Jesus não falou que foi o que ela fez. Mas o que ela determinou, o que ela sentiu, foi a convicção dela. A tua fé te salvou. E o mesmo se aplica aqui. Veja o que diz. Abra aí, por favor, Provérbios. Vamos lá. Provérbios capítulo 11, verso 4. Diz assim: as riquezas não servem para nada no dia da ira. Ou seja, no dia da dificuldade, aquela dificuldade intensa que nós, humanamente falando, não temos condições de suportar. Sozinho não. Prestar atenção aí? Marque isso na sua Bíblia.
Aqui não está falando que a riqueza é pecado, não é nada disso. Aqui não está falando que Deus não quer que você tenha dinheiro ou prosperidade, não. Nada disso. Aqui não está falando que prosperidade é pecado, não, Senhor. O que nós aprendemos aqui é que não devemos depositar toda a nossa confiança, certeza e fé nas riquezas. Porque as riquezas não servem para nada no dia do sofrimento, no dia da angústia, no dia da dor profunda. Mas a justiça essa de Deus, livra da morte. Diga: eu recebo essa palavra. A justiça de Deus livra da morte. Livrou aquele pai, né? Porque para o pai também seria uma morte. Perder aquele menino, perder aquele filho, ia ser doloroso. Ia ser talvez pior do que a morte. Porque imagine conviver com isso. É difícil, é duro. Só Deus para te consolar, só Deus para te dar forças. Não é verdade? Por isso que a gente tem que estar andando com Deus, abençoados. Segunda lição: os jovens também adoecem e morrem. Isso não tem nada a ver. Veja bem, abençoado, sofrimento, doença, não tem nada a ver com idade. Às vezes a pessoa acha que pelo fato dela já ter uma certa idade, ela está mais assim propensa, sujeita a adoecer. Você não tem que pensar desse jeito. Ah, pastor, mas a ciência provou. A ciência, ela pode provar o que ela quiser. Eu não estou aqui desacreditando a ciência, mas entre a ciência e a Bíblia Sagrada eu fico com a Bíblia. Eu não estou dizendo que a ciência está totalmente errada, eu não estou descredibilizando a ciência, não. Mas entre o que a ciência prega e o que a Bíblia me ensina, eu fico com aquilo que a Bíblia me ensina. A Bíblia, inclusive, me ensina que Abraão morreu em ditosa velhice. Abraão morreu com 175 anos de idade. E a Bíblia diz, olha quanto ele viveu, hein? Viveu muito, não viveu? 175 anos, abençoado, é muita coisa. E quando ele não morreu de doenças. Ele morreu em ditosa velhice. Ou seja, deitou para dormir e não acordou mais. Olha que maravilha. Então eu acredito nisso. E a Bíblia ensina o caminho. Isso não tem nada a ver com idade. Você sabe por que muitas pessoas estão envelhecendo mal hoje? Porque quando eram jovens não se cuidaram, foram irresponsáveis, foram displicentes. Hoje eu vejo aí, vou dar um exemplo para vocês. Eu fico vendo aí essas celebridades, pessoas da televisão, pessoas famosas, com a mesma idade que eu tenho. Mas quando você olha assim para a aparência delas, parece que tem um dobro da minha idade. Mas por quê? Elas reconhecem. Levaram uma vida desmantelada. Começaram cedo no alcoolismo e outros vícios. Estão envelhecendo mal, muito mal. Isso quando não morrem precocemente. Abra aí, por favor, em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 30. Veja o que está escrito aí, ó. Tem nada a ver com idade, abençoado. Tem a ver com Deus. Se você anda com Deus, se você vive com Deus, você vai longe. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 30. Está escrito. Vou ler para vocês. Preste atenção aí no versículo 30. Veja o que diz aí. Os jovens, o quê? Se cansam. E se fatigam. E os moços de exaustos, caem. Então não tem nada a ver com idade. Você pode ser jovem, ser forte. Eu faço academia, eu como direito. Mas se você não tiver Deus no teu coração, você não vai muito longe não, meu filho. Uma hora você vai se perder. Uma hora
Você vai desanimar. Isso que você está fazendo aí não vai ser suficiente para te garantir. Vamos ler o verso 31. Mas os que esperam no Senhor, agora aqui não se trata mais de idade, tem mais nada a ver com idade, ó. Aqui trata-se daqueles que esperam no Senhor. O que acontece? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, ó, com asas como águias, correm e não se cansam. Tá vendo só? Caminham e não se fatigam. Diga graças a Deus. Os que esperam pelo Senhor. Ser jovem não é o bastante, não é o suficiente. Você precisa de outros requisitos. Se você quer chegar longe, primeiro, uma vida com Deus a sério. Segundo, uma alimentação saudável, porque não adianta nada, o que eu estou vendo muito aí, as pessoas fazendo academia, fazendo ciclismo, caminhando, praticando Cooper, mas no final de semana, como diz o outro, me permitam usar esse dito popular, chuta um balde, enfia o pé na jaca, e é daí para pior. Aí não adianta nada, não adianta nada. Você não vai conseguir recuperar o que você já perdeu. Você não vai recuperar. Mas não vai adiantar nada você fazer só academia e não cuidar da tua vida espiritual, que é a coisa mais importante, e também da alimentação. Está comendo mal. Vamos à terceira lição. A aflição traz bênçãos, abençoados. Traz bênçãos. No caso aqui, o que aconteceu? Quando o pai chegou em casa e viu o filho dele curado, olha o que aconteceu. Tá vendo? Imagine só, né? O menino era jovem. Mas por que meu filho adoeceu? Você acha que isso não passou pela cabeça do pai dele? Eu dou uma boa vida para o meu filho. Ele era oficial do rei, tinha um salário bom, mas isso não adiantou. O filho dele adoeceu. Porque aconteceu. Deus sabe. Mas o que aconteceu lá resultou em bênçãos para todo mundo. Sabe por quê? Quando o pai chegou em casa e viu o filho curado, não só ele se converteu. Não. O que diz aí a partir do versículo 51 até o 53? Toda a casa dele, toda a família se converteram ao Senhor. Todos. A aflição traz bênçãos. Então, quando você passar pela aflição, não desanime. Nós não podemos achar que tudo está perdido. Meu mundo caiu. Tenha fé. Tudo isso aí vai passar. Graças a Deus. As dores de parto não passaram? Quem teve aqui o seu bebê, os seus primeiros filhos, um parto normal, levante a mão. Sentiu dor? Doeu? Mas depois a dor não passou? Quando a criança nasceu, o que você demonstrou ali? Felicidade, alegria, não é verdade? Jesus não enganava ninguém. Jesus era realista. No mundo vocês passam por aflições. Vamos passar, não vamos? Nós só não vamos passar por aflições quando estivermos no céu. Aqui nós vamos passar. Então Jesus diz aqui, ó, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham o quê? Tenham coragem. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Mas sabe por que as pessoas não têm coragem? Você sabe por que as pessoas se afligem? Você sabe por que as pessoas se amedrontam? Inclusive crentes? Porque elas acham que elas é que vão vencer. Você não vai vencer. Jesus já venceu e é nisso que você tem que se garantir. Foi o que o oficial do rei fez. Jesus disse para ele, vá, teu filho foi curado. Ele depositou a fé em quem? Nele ou no que Jesus disse? No que Jesus falou. Deixa eu ler para vocês o que está aqui em Jó, que é interessante, vale a pena. Jó, capítulo 36, isso é interessante. Jó passou por isso, né? Passou
por aflições terríveis. Mas veja o que nós aprendemos aqui com o livro de Jó, capítulo 36, versículo 15. Essa palavra vai ajudar muito você, como tem me ajudado, graças a Deus. E sempre quando eu passo por uma aflição, porque você acha que o pastor não passa? O pastor passa. Às vezes até mais do que você imagina. Mas aí tem a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. E nós já vamos terminar. Já. Acharam aí? Deus livra o aflito por meio da sua o quê? Está vendo só? Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Diga graças a Deus. Isso aqui é para você não ter medo das aflições. Não tenha medo, porque Deus livra o aflito por meio ou através das aflições, porque as aflições para Deus não significam nada. Entrega tudo nas mãos dele, confia, e o mais ele fará. Não você, ele. Então não tenha medo. Agora, quarta e última lição. A palavra de Jesus Cristo exerce o mesmo poder que sua presença, como a gente viu aí no versículo 50. Vamos reler aí o versículo 50 de João 4. João capítulo 4, versículo 50. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Seu filho está curado. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quem partiu foi o pai do menino, não Jesus. Jesus continuou ali. Ele foi e foi acreditando naquilo que Jesus disse para ele. Quando ele chegou em casa, ele deparou com o quê? Com um milagre. Graças a Deus. Então, abençoado, Jesus está em você. Colossenses 1, 27, não precisa abrir não. O que está escrito? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga graças a Deus. Cristo está em você. Você não está sozinho. E nele você já é mais que um vencedor. Vamos agradecer a Deus.